Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos dar início, então, à quarta noite da nossa jornada do Laboratório de Gestão SIGA do IFSU. Já tivemos outras atividades e outras palestras ao longo da semana e hoje é a hora de nós falarmos de criatividade e inovação. Então, se você se interessa por esse tema, fique aqui conosco. Quero cumprimentar nossos estudantes que nos assistem neste momento, nossos colegas professores e servidores do campus de Venâncio Aires e também do campus de Lajeado, que têm nos acompanhado nesta edição da jornada, bem como aos nossos amigos, familiares que nos assistem de outras regiões do país, como o estado de Rondônia, por exemplo. E também quero cumprimentar toda a comunidade de Venâncio Aires e região que estão nos prestigiando este ano. Gostaria de mencionar, com essa nossa conversa sobre criatividade e inovação, a gente pretende se dirigir a todos que se interessam pelo tema, mas principalmente aos nossos estudantes dos quartos anos que estudam gestão e empreendedorismo e estão neste momento finalizando seus trabalhos finais da disciplina. Essa palestra foi pensada para vocês. Se você é professor e acredita que a criatividade pode te ajudar de alguma maneira nas suas aulas, fique aqui conosco. Se você é estudante e pensa que o pensamento criativo pode ser uma oportunidade para você se inserir no mercado atual, ou se você já está no mercado, se você já trabalha atualmente e sabe que os tempos estão mudando e cada vez mais as empresas exigem o pensamento criativo na resolução dos seus problemas, fique conosco que essas palestras e esses ensinamentos da noite de hoje certamente vão ajudar você. A todos que nos assistem, de momento geral, de forma geral, o nosso muito obrigado. Se você puder enviar aí então este link para os seus amigos, familiares que tenham interesse neste tema, para se juntar a nós nessa noite, fique à vontade. E para falar sobre criatividade e inovação, quero chamar aqui a Letícia Nunes, ela que é administradora e mestre em administração, é sócia na empresa Resolutes Consultoria e Gestão Empresarial. Ela também se interessa pelos temas de desenvolvimento pessoal, treinamento de equipes e educação. Olá, Jean, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito bem, Letícia, a satisfação é toda nossa. Fique à vontade para fazer aí a sua exposição sobre criatividade e inovação. Tá ótimo. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho sobre criatividade e inovação. Essa palestra é parte de uma oficina que eu ministro de criatividade e inovação. A gente preparou um trechinho aí especial para vocês. Espero que a gente consiga chacoalhar um pouquinho a cabeça de vocês e fazer com que vocês saiam desse evento hoje com outra perspectiva sobre a criatividade. Como o Jean já me apresentou, gostaria de agradecer o convite do Jean para participar dessa jornada com vocês. Eu vou falar mais um pouquinho sobre mim, quem que é a Letícia. Eu sou realmente sócia proprietária da Resolutes Consultoria e Gestão Empresarial. Hoje estou como superintendente do Conselho Regional de Administração de Rondônia, o CRA-RO. Sou docente do curso de administração do Centro Universitário São Lucas, aqui em Porto Velho, Rondônia, e sou pesquisadora voluntária do SEDS Uni, 1001 utilidades, E eu até comentei com o Jean que hoje a Letícia que é constituída hoje a pessoa que eu sou, foi construída justamente por eu não me contentar com as coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu questiono muito, eu tenho que entender por que aquilo dá tanto trabalho. Então eu busco muita informação e essa busca por informações me fez trabalhar com criatividade e inovação. E hoje é uma área que eu adoro. Eu tenho uma oficina de criatividade e inovação para professores, outra para alunos e vou trazer um trechinho dela aqui para vocês hoje. Então vamos lá, inclusive tem atividade prática, tá? Se vocês puderem pegar um caderno, uma caneta aí, eu agradeço, porque a gente vai fazer uma atividadezinha, eu não vou ficar aqui só falando para vocês vão trabalhar um pouquinho também, tá? Vamos fazer uma competição aqui. O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos entender como que nós podemos estimular a nossa criatividade. Como que a gente pode se tornar pessoas mais criativas? Criatividade é realmente um dom? Eu não consigo me tornar uma pessoa criativa.
É isso que a gente vai falar hoje. E a gente vai começar falando a respeito do conceito de criatividade. O que é a criatividade? É a capacidade de dar vida a coisas novas. O pensamento criativo, ele supõe uma atitude, uma perspectiva que nos leva a procurar ideias, manipular conhecimentos e experiências. Então, o próprio nome já diz: criar mais atividade. Eu crio algo que aquilo tem uma utilidade. Se eu crio algo que não tem utilidade nenhuma, aquilo é só uma invenção, não é uma inovação. Então a gente precisa entender o conceito de criatividade para poder decidir se nós somos pessoas criativas ou não. Tem muita gente que acha que ser criativo é criar algo que nunca existiu. E o conceito de criatividade não é isso. É você dar uma outra utilidade para as coisas. É você resolver um problema. Eu gosto muito de usar a criatividade com este conceito, que é o de resolver problemas de formas diferentes. Eu tenho um problema que hoje é sair do meu trabalho para a minha casa. Se eu faço isso todo dia por um trajeto diferente, eu estou estimulando a minha criatividade. E isso é ser uma pessoa criativa, buscar resolver problemas de formas diferentes. O professor Mota, ele tem um conceito de disrupção que é muito atrelado ao conceito de criatividade, que eu acho incrível. Para mim, assim, eu nunca mais saiu da minha cabeça depois que eu escutei. Inclusive, eu falo para todos os meus alunos. Inclusive, se tem aluno meu aí hoje, provavelmente já me ouviu falando isso, que a disrupção seria descoisar as coisas que estão coisadas. Como assim, professora Letícia? Sabe aquela coisa que está bem coisada? Aquilo que as pessoas falam, isso sempre foi feito desse jeito? Disrupção é você ir lá e descoisar essa coisa que está coisada. É você ir lá e questionar, peraí, eu vou tentar fazer isso aqui de forma diferente. Isso é ser disruptivo. E a criatividade está muito atrelada ao conceito de disrupção. Você buscar realmente descoisar as coisas que estão coisadas. E por que nós temos que estimular a nossa criatividade? Aí eu trouxe para vocês aqui a questão da perspectiva de futuro, tá? Eu trouxe as 10 habilidades mais exigidas de qualquer profissional no ano de 2015 e trouxe também as habilidades mais exigidas de qualquer profissional no ano de 2022. Olha só a diferença que a gente tem aqui. Se a gente for olhar para as habilidades pontualmente, a gente vai ver que na sua essência elas acabam sendo as mesmas coisas, só que um pouco mais evoluídas. Por exemplo, a solução de problemas complexos, vai ali para racionalidade, resolução de problemas e ideação. Então, as habilidades elas acabam evoluindo. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é a ordem de importância dessas habilidades. Vejam que em 2015, não faz tanto tempo assim, não é verdade? Em 2015, a criatividade era a 10ª habilidade mais exigida de qualquer profissional. Enquanto em 2022, ela deixou de ser a 10ª colocada e foi para a 3ª habilidade mais exigida de qualquer profissional do futuro. Isso quer dizer que, qualquer que seja a área que você pretende atuar, a criatividade vai ser uma habilidade exigida de você. Por isso, você precisa estimular a sua criatividade. Não adianta você ficar batendo na tecla de que eu não sou uma pessoa criativa, eu não vou desenvolver isso, vou focar em outras coisas. A gente precisa realmente desenvolver a nossa criatividade e a intenção é que eu mostre para vocês hoje como que a gente pode fazer isso. Agora, quais as dificuldades que quem quer ser criativo encontra? Quais são essas dificuldades? Eu vou falar 2 aqui para vocês. Uma delas, tudo muda o tempo todo. Então, justamente por eu ter pouco tempo para resolver problemas, eu acabo adotando a solução mais rápida, a solução que eu já sei como fazer, e justamente porque eu não tenho tempo para poder pensar numa alternativa diferente. E às vezes, quando eu tomo muito tempo para pensar numa forma diferente de resolver aquele problema, quando eu for resolver, o problema já mudou, já não é aquilo. A solução que eu pensei já não resolve mais. E aí, isso é realmente uma dificuldade que a pessoa criativa encontra, justamente porque tudo está em constante mudança. Hoje nós vivemos num mundo que é chamado pelos teóricos de mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo ambíguo, um mundo complexo. É tudo muito rápido, muda muito rápido. Então, realmente é uma dificuldade que a gente encontra aí quando a gente quer ser criativo. Outra dificuldade muito interessante, inclusive a gente vai fazer atividade aqui, avisa aí no chat se vocês já pegaram caneta e papel, que a gente vai fazer já essa atividade, é que parece que clientes e técnicos pertencem a mundos totalmente diferentes.
Como assim, professora? Vamos supor que o nosso cliente é a pessoa que a gente quer resolver o problema dela e que nós somos os técnicos, nós vamos resolver o problema do nosso cliente. O cliente, ele pensa na solução do problema dele com uma certa estrutura, que é ali das pastinhas que eu estou mostrando aqui para vocês. Enquanto nós que somos técnicos e queremos resolver o problema do nosso cliente, a gente muitas vezes não entende a solução que foi pensada pelo cliente e a nossa estrutura de como aquilo deveria ser resolvido é de outra forma. Quer ver só? Eu vou fazer uma atividade com vocês para a gente testar e avaliar como que vai funcionar. Primeiro, eu queria saber de vocês se vocês sabem desenhar. Vocês sabem fazer desenho? A gente vai fazer uma competição agora de desenho. Vocês vão me marcar lá no Instagram para eu avaliar qual foi o melhor desenho desenvolvido por vocês. Eu quero saber se vocês sabem desenhar. Eu vou dizendo o que eu quero que vocês desenhem. Vocês vão fazer o desenho, depois vão me marcar lá no Instagram para dar uma olhada no desenho que a gente vai fazer uma competição, certo? Então, papel e caneta na mão, vou começar a digitar o que eu quero que vocês desenhem. E eu vou falar bem rapidinho, então sejam rápidos. Primeira coisa que eu quero que vocês desenhem, uma cabeça redonda e grande. Então, a primeira coisa que vocês vão desenhar é uma cabeça redonda e grande. Repetindo, cabeça redonda e grande. A segunda coisa que eu preciso que vocês desenhem é um corpo pequeno e peludo. Um corpo pequeno e peludo. Só revisando então, a gente já desenhou a cabeça redonda e grande e o corpo pequeno e peludo, certo? Eu preciso que vocês desenhem ainda braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes. Braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes. Revisitando o que nós fizemos até agora. Cabeça redonda e grande, corpo pequeno e peludo, braços compridos, com mãos pequenas e unhas grandes. Vamos para o próximo passo, então. Eu preciso que vocês desenhem pés arredondados e achatados. Pés arredondados e achatados. Vamos ver quem vai ganhar o melhor desenho, hein? Eu quero saber qual é o mais bonito que vai sair desse desenho. Revisando o que a gente fez até agora. Cabeça redonda e grande, corpo pequeno e peludo, braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes. E por último, o que eu falei agora, pés arredondados e achatados. Podemos ir para o próximo passo? Pés arredondados e achatados até agora. Então, eu preciso que vocês desenhem um único olho grande no meio da testa. Um único olho grande no meio da testa. Revisitando o que nós fizemos até agora. Uma cabeça redonda e grande, um corpo pequeno e peludo, braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes, pés arredondados e achatados e um único olho grande no meio da testa. Quero ver o desenho que vai sair mais bonito. Penúltima coisa que eu preciso que vocês desenhem: um nariz com narinas quadradas. Um nariz com narinas quadradas. Reforçando o que nós fizemos até agora. Uma cabeça redonda e grande, um corpo pequeno e peludo, braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes, pés arredondados e achatados, um único olho grande no meio da testa e um nariz com narinas quadradas. Então agora a gente vai para o último item do nosso desenho para poder finalizar e vocês me marcarem lá no Instagram para eu dar uma olhada no desenho de vocês. A última coisa do nosso desenho é: eu preciso que vocês desenhem uma boca com dentes quebrados e falhados. Uma boca com dentes quebrados e falhados. Vamos ver se vocês desenharam tudo o que precisava? Eu coloquei aqui que eu preciso que vocês desenhem uma cabeça redonda e grande, um corpo pequeno e peludo, braços compridos com mãos pequenas e unhas grandes, pés arredondados e achatados, um único olho grande no meio da testa, um nariz com narinas quadradas e uma boca com dentes quebrados e falhados. Eu já vi aqui muita gente falando aqui que vai ganhar. Meu Deus, eu tô com medo do desenho. Depois vocês me marquem lá no Instagram. Eu vou botar meu Instagram aqui para vocês me marcarem, que eu quero olhar o desenho de vocês. Mas eu queria saber de uma coisa. O desenho de vocês ficou igual ao meu? Olha o meu desenho, que coisa mais linda. Eu acho que eu ganhei, tá? Eu não olhei o desenho de vocês, mas eu acho que eu venci. Eu tenho quase certeza de que o meu desenho foi o mais bonito. Me marquem lá no Instagram, @LeticiaCriativa com 2 As. Criativa,
E marquem o IFSU também, oficial, para a gente dar uma olhada no desenho de vocês. Para a gente ver também se o desenho de vocês foi igual ao meu. Eu tenho quase certeza que é muito difícil, a chance é mínima de que o desenho de vocês tenha ficado igual ao meu. E por que que isso acontece? Eu passei a mesma informação para vocês, eu tinha a mesma informação para fazer o meu desenho. Por que que os desenhos ficam diferentes? Por que os desenhos não ficam do mesmo jeito? Porque nós temos percepções diferentes da mesma informação. Aquilo que eu falo para vocês, vocês visualizam de uma forma diferente da que eu visualizaria. E é exatamente disso que a gente fala quando clientes e técnicos pertencem a mundos diferentes. O cliente de vocês, que é a pessoa que você vai resolver o problema, te fala como ela quer que seja feito, você pensa de outra forma. E pensem em clientes aqui, não só aqueles que compram o produto de vocês, mas qualquer pessoa que demande alguma coisa de vocês. Se o professor fala para vocês assim, olha, fulano, o trabalho que você vai desenvolver é assim, assim, assado. Você vai e pensa de uma outra forma e o seu professor tinha pensado de uma outra forma. Então, realmente é uma dificuldade que quem quer ser criativo encontra. Porque às vezes a gente não consegue entender o que o nosso cliente realmente precisa que seja resolvido. Me marquem lá no Instagram, então, @LeticiaCriaAtiva, @IFSU_oficial, para que a gente veja o desenho de vocês. Me marca lá que eu quero ver, certo? Tá, professora Letícia, mas e aí? Como que a gente faz para poder desenvolver o nosso processo criativo? Tem um estudo a respeito de como que nós podemos conduzir o nosso processo criativo, que se chama as 4 faces do processo criativo. São elas: a face de explorador, face de artista, face juiz, face guerreiro, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre a ordem dos fatores que altera este resultado. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Para direcionar melhor o processo criativo, é importante conhecer as 4 faces propostas por Roger von West, fundador e presidente da Creative Thinking, empresa especializada em criatividade e inovação. Ela oferece consultoria nessa área. Vamos entender o que seriam essas 4 faces. Primeira face, explorador. Segunda, artista. Terceira, juiz. E quarta, guerreiro. Face de explorador. No primeiro passo, você deve ser um explorador na busca de novas informações e recursos. Então aqui é importante que você seja curioso, que você identifique claramente qual é o seu objetivo, que você quebre a rotina, que você busque informações variadas, que você não subestime o óbvio e que você amplie a sua visão, que você busque novidades e caminhos diferentes. Então a gente olha para um problema e a gente vai explorar de que forma poderia resolver esse problema. O que as outras pessoas fazem para poder resolver esse tipo de problema? Aqui é a fase de explorador. Depois que a gente explorar novas opções, novas alternativas, a gente vai para a face de artista. O artista, ele aparece no segundo passo. Ele examina as ideias identificadas pelo explorador e as transforma em novas ideias. Então aqui é importante que você mude o contexto das coisas, que você solte a sua imaginação, que você analise a ideia por ângulos diferentes, que você reflita sobre o que está sendo feito e que você combine dados. Então eu tenho um problema, explorei possibilidades. Como eu poderia resolver esse problema? Na face de artista, eu vou pensar em ideias em cima daquilo que foi coletado pelo explorador. Vou pensar em novas ideias. A terceira face, depois que a gente passou pela exploração, pelo explorador e pelo artista, a gente vai para a face de juiz. Então, no terceiro passo, você deve agir como um juiz e avaliar as ideias geradas pelo artista para decidir o que será feito. E aí a gente responde as seguintes perguntas. Para que serve essa ideia? O momento é adequado para lançá-la? Quais são as vantagens e as desvantagens? Qual a probabilidade de êxito? Se falhar, o que eu consigo aproveitar? Qual é o tempo que eu tenho disponível? O que eu consigo fazer imediatamente? Então, todas essas perguntas a gente se faz quando a gente vai para a face de juiz. Então, só reforçando, primeiro, a gente explora, coleta novas ideias. Na fase de artista, a gente combina as ideias e tem novas ideias em cima do que o explorador fez. E na face de juiz, a gente começa a avaliar as ideias.
Aqui a gente não quer saber qual é a melhor ideia, a gente quer saber qual é a mais adequada para aquele momento, para aquela situação que eu estou vivendo. E a última fase, então, no quarto e último passo, você deve agir como guerreiro. Nesta fase, as demais etapas se conectam e acontece a ligação do processo criativo. Seja ousado, haja, trace um plano, livre-se dos pretextos e venda a sua ideia. É aqui que você vai batalhar para que a sua ideia realmente dê certo, certo? E neste caso do desenvolvimento do nosso processo criativo, a ordem dos fatores vai alterar o resultado. Por quê? Porque se eu for guerreiro, antes mesmo de eu julgar e avaliar novas ideias, o risco das minhas ideias darem errado é muito alto. Pode dar certo? Pode dar certo, mas você assume um risco de que dê errado. Por isso, a ordem dos fatores altera o resultado. Tem um princípio, eu acho que é a única regra do brainstorm, que é a tempestade de ideias, que é justamente para te ajudar a ter ideias, é o não julgamento. Justamente porque se você julga uma ideia antes mesmo de você ter essa ideia, você quebra o seu processo criativo. E o pior, tem coleguinha que julga a ideia do outro. O outro teve uma ideia e ele vai lá, faz um julgamento a respeito dessa ideia no momento que não é para fazer um julgamento, no momento que a gente está ali como exploração, como artista, onde a gente se permite ter ideias mais ousadas, mais loucas possíveis para depois, no terceiro momento, entrar como juiz, certo? Então, a ordem dos fatores altera o resultado. É importante que a gente não julgue as nossas ideias antes da gente ter essas ideias e que a gente não julgue as ideias do coleguinha também antes que a gente chegue na etapa de julgamento, certo? E nós só precisamos pensar diferente. Todo mundo fala, é só sair da caixinha, é muito fácil falar pra gente sair da caixinha. Então hoje eu mostrei para vocês 4 passos que vocês podem fazer para desenvolver o processo criativo de vocês. Tem um problema que vocês estão passando? Explora. Explorou, achou possibilidades? Seja artista, pense em novas ideias de como você poderia combinar soluções diferentes. Depois de ser artista, aí você vai julgar e avaliar qual é a mais adequada para aquele momento. E depois vai batalhar por essa ideia. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver a criatividade de vocês. Tá? A palestra que eu tinha para ministrar para vocês é curtinha mesmo, é um trechinho de uma oficina que eu ministro e é a oficina criativa. Gostaria de agradecer ao Live Siga, ao Jean por ter me convidado para essa palestra. Coloco aqui meus contatos à disposição de vocês e eu quero meu desenho lá no Instagram, hein? Me marquem lá que eu quero ver quem ganhou essa competição. Jean, fica à vontade. Muito obrigado, Letícia, pela sua exposição, né? Apresentação maravilhosa, slides perfeitos, né? Parabéns aí pela sua apresentação. Eu fiz umas anotações de algumas questões, algumas curiosidades que normalmente as pessoas têm sobre criatividade. Eu queria ver se você consegue nos ajudar a esclarecer. Uma questão que normalmente a gente pensa quando a gente olha para a criatividade, quais são os bloqueadores da criatividade? Quando que a gente deixa de ser criativo? A gente sabe que a criança, ela é naturalmente criativa, ela é muito curiosa e ao longo da vida ela vai recebendo diversos estímulos dos pais, da família, da sociedade, para tentar colocar um pouco de medo saudável nas crianças. Mas em algum momento elas acabam perdendo esse senso da criatividade, a coragem para fazer as coisas. E a criatividade tem a ver com isso também, né? Com coragem de colocar a cara a tapa, de ir, de fazer as coisas, mesmo que às vezes não estejam da maneira mais perfeita possível. Mas o que você acha em termos de bloqueadores da criatividade? Quais são os bloqueadores da criatividade? Então, Jean, eu fiz um curso também com o Murilo Boom, que é um dos experts em criatividade e inovação. Quem segue ele aí nas redes sociais vê que cada viagem é uma mais linda que a outra, justamente porque ele está em busca de desenvolver novas ideias. E no curso dele, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre todos os bloqueios que a gente passa quando a gente realmente quer ser uma pessoa criativa, mas a gente sofre com alguns bloqueios. Quais são esses bloqueios? Logo que a gente nasce, cresce, exatamente o que você falou, a nossa família
e é normal que isso aconteça. Não estou dizendo aqui que é errado, é justamente para garantir a segurança da criança. Mas a criança é muitas vezes podada de não faz isso, não inventa aquilo. Eu mesma, quando eu comecei a estudar sobre criatividade e inovação e depois de ter minha filha, eu me observo muito nesse sentido de, às vezes minha filha quer fazer alguma coisa, eu falo assim, não inventa, faz do jeito que é para fazer. E então a gente já começa daí. A gente quer fazer alguma coisa diferente e a nossa família vem realmente bloqueando a nossa criatividade. Não é por não entender disso, não é porque querem fazer mal pra gente, não é isso, mas é por realmente querer a segurança da criança e acaba bloqueando. Outros bloqueios que a gente sofre ao longo da vida é depois que a gente cresce, vamos para a escola. Chega na escola, o que a gente tem que fazer? Uma prova. Existe uma resposta diferente para uma questão de uma prova? Não existe. Tem um padrão de resposta, tem um gabarito que a gente tem que obedecer. Então, esse já é outro bloqueio. A escola hoje, como ela é consolidada, como ela é constituída, ela também bloqueia a criatividade das pessoas. E isso, como professora, me faz questionar muito meu papel como educadora, né? O que eu estou cobrando? Eu estou cobrando conhecimento ou eu estou cobrando gabarito? Eu estou cobrando que as pessoas entendam aquele conteúdo ou eu estou cobrando a resposta que eu dei em sala de aula? Então faz a gente se questionar muito a respeito disso. Em contrapartida, ele chega no mercado de trabalho e encontra o quê? Um concurso onde ele tem que responder um gabarito. Ele encontra o mercado de trabalho que hoje já está muito diferente, mas até pouco tempo atrás era muito rígido, ele dizia o que a gente tinha que fazer, a gente usa uniforme, enfim, ele também bloqueia a nossa criatividade. E aí, para a gente se desvencilhar desses bloqueios, não é algo fácil. Estabelecendo um cronograma de desenvolvimento de processo criativo para os problemas, para resolver problemas, a gente consegue voltar a ser pessoas mais criativas, mas realmente não é fácil. Perfeito, Letícia. Só dizer para todos que estão nos assistindo, caso você tenha alguma dúvida, alguma questão que gostaria de fazer, de perguntar para a Letícia, pode deixar aqui no chat que a gente lê em seguida, tá bem? Eu vi que já tem algumas pessoas colocando aqui algumas perguntas, muita gente curiosa para saber um pouco sobre criatividade. Que bom, né, que as pessoas estão curiosas para saber sobre esse tema. Nós também temos, Letícia, alguns professores, colegas nossos que estão nos assistindo. Eu gostaria de perguntar para você como que nós, professores, o que você diria para nós, professores, para que a gente se torne professores mais criativos? A gente viu aí no ano passado, com a declaração da pandemia, a grande necessidade da criatividade, da inovação em sala de aula. E muitos colegas professores foram realmente, assim, demandados, né, para inovarem, para fazerem coisas diferentes. O que você diria para estes professores que têm o desejo de serem mais criativos e inovadores em suas aulas? Eu diria para que vocês não desistam. Eu sei que são muitos os desafios que a gente encontra como educador. Eu também peguei a pandemia, estava em sala de aula, tive que me adaptar. Estou ainda em sala de aula remota, então foi muito grande o esforço para que a gente conseguisse entregar algo realmente diferente para os nossos alunos e conseguisse compensar de alguma forma essa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje. A outra coisa que nós precisamos fazer, além de não desistir, além de procurar informação, é se qualificar. Procurar informações a respeito de metodologias ativas me ajudou muito. Eu não aprendi isso no mestrado, eu não aprendi metodologia ativa na graduação, eu aprendi isso em sala de aula. A única coisa que eu sabia era a diferença entre uma aula boa e uma aula ruim, mas metodologia ativa ela vai muito além disso. Então eu estudei muito sobre peer instruction, sobre sala de aula invertida, a gente estudou muito sobre isso e eu fiz inclusive uma oficina voltada para docentes justamente para explicar algumas ferramentas, algumas atividades que eles poderiam utilizar em sala de aula remota. Inclusive, eu tenho um e-book, eu queria te pedir, Jean, se você pudesse colocar aí nos comentários, eu tenho um e-book que dá sugestões de atividades para que os professores façam com seus alunos. O Jean vai disponibilizar aqui nos comentários para gente, mas é um e-book com 30 atividades para o ensino superior e eu tenho um e-book também para o ensino médio fundamental, com atividades divertidas, diferentes, para que vocês façam com os alunos atividades online. Tem muita coisa, inclusive essa dinâmica que eu fiz hoje, do desenho, está lá nesse e-book também. Perfeito, Letícia. Eu, inclusive, conheço o e-book, né, que a Letícia preparou, e realmente tem atividades, assim, que
nos fazem pensar fora da caixa. E foi realmente muito útil durante o período de pandemia, quando a gente pensa algumas atividades para fazer com os nossos alunos, né? Bem interessante esse e-book que a Letícia coloca. Letícia, tem uma outra questão, né, que eu tinha pensado também, que fala mais ou menos sobre esse processo de estimular a criatividade. Como que a gente pode estimular a criatividade? Que atividades, o que a gente pode fazer? Que exercícios a gente pode fazer visando o estímulo da criatividade? A gente tem um mito muito grande, né, gente, que a criatividade ela é um dom. A pessoa nasce com o dom da criatividade, mas eu sei por experiência própria, inclusive, que não é um dom, que é uma habilidade que você pode, como qualquer outra habilidade, desenvolver e aprimorar. Como você mesmo disse, a gente cresce, quando a gente é criança, a gente gosta de inventar muita coisa. E ao longo da nossa vida, realmente, a gente encontra alguns bloqueios em que a gente deixa de usar a nossa criatividade. Existem muitos estudos a respeito de quais exercícios eu posso fazer para estimular a minha criatividade. Eu nem gosto de entrar muito nesse assunto, porque é mais da área da psicologia. Um psicólogo com certeza conseguiria dizer que exercício eu consigo fazer para estimular o meu cérebro a pensar diferente. Mas eu gosto muito de utilizar essas 4 faces do processo criativo para resolver problemas. Qualquer problema que eu tenho. Eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho um problema na faculdade. Um problema eu preciso apresentar um trabalho. Isso é um problema. Se eu usar as 4 faces do processo criativo, que é a face de exploração, a face de artista, a face de juiz e a face de guerreiro, eu já vou estar exercitando o meu cérebro a não se contentar com a primeira resposta, a buscar outras alternativas. Tem algumas outras atividades que é de conhecimento comum, como escovar os dentes com a mão esquerda, fazer o mesmo trajeto de casa para o trabalho, evitar fazer o mesmo trajeto, buscar outros trajetos de casa para o trabalho. Esses exercícios ajudam a treinar o seu cérebro a não se contentar com a primeira resposta. Mas, como eu disse, um psicólogo falaria muito melhor disso do que eu. Eu gosto de usar o processo criativo realmente para desenvolver a minha criatividade. Eu estava dando uma olhada aqui no chat do YouTube, tem alguns comentários, tá? A professora Ana Maria Geller, né, ela disse: Letícia, trabalho como professora de iniciação acadêmica e o tema da criatividade faz parte. Obrigada por compartilhar o e-book. Temos uma pergunta também aqui da Leidmar Marciano, que ela gostaria de saber, como mãe, como ela pode se melhorar mais com os filhos dela, para que não bloqueie eles, para que estimule eles a continuarem a ser criativos. Você também é mãe, né, Letícia? Como que você pensa esse contexto? Sou mãe de uma pequena de 5 anos de idade, também me vejo nesse desafio, mãezinha. Me vejo nesse desafio por quê? Porque nós, como mães, temos que dar disciplina aos nossos pequenos. Isso é algo que é realmente entendível. Nós precisamos dar disciplina às nossas crianças. Mas entre dar disciplina e bloquear a criatividade da criança, existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença aí. A disciplina eu consigo dar ensinando para ele o que é certo e o que é errado. Eu ensinando a ele como se comportar, o que é certo e o que é errado, eu estou trabalhando a disciplina dele. Agora, quando o meu filho quer pintar um desenho, tem um curta-metragem muito bom sobre isso, se chama A Like. Eu vou pedir pro Jean colocar aí nos comentários, que eu não tô conseguindo colocar, mas se chama A Like. Coloquem aí no YouTube que vocês vão encontrar esse curta-metragem. Ele fala exatamente disso, como que os pais, como que as mães podem fazer para ajudar as crianças a não quebrar esse processo de criatividade. Se a minha filha ela não quer pintar o desenho do jeito que ela deveria pintar, ela quer pintar de outra forma, por que eu não vou deixar? Eu já vi muita mãe pegar na mão da criança para poder fazer a atividade do jeito que deveria ser feito. Se ela está aprendendo conteúdo, se ela está desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido, deixa ela inventar, deixa ela buscar outras formas de fazer isso. Então é importante que a gente estimule isso, que a gente não dê respostas prontas para as nossas crianças, que a gente busque fazer com que eles questionem as coisas, com que eles procurem se desenvolver. É importante que a gente faça isso, obviamente ensinando o que é certo e o que é errado, dando disciplina também. Perfeito, Letícia. A Isvângela está dizendo: hoje mais do que nunca, todos tiveram que
que usar sua criatividade, de ambas as partes, tanto os professores, principalmente, como os alunos. Exatamente. Os alunos haja paciência aí também para lidar com tudo isso, né? Eu vejo muitos alunos valorizando os professores que realmente vão em busca de inovar, de outras atividades, de fazer uma aula diferente. Eu participo de um grupo em que eu estava auxiliando um professor na Universidade Federal de Rondônia, aqui em Porto Velho, e os alunos foram, assim, unânimes em dizer obrigada, professor, pela sua dedicação em fazer algo diferente, entregar algo diferente. Realmente estimula a gente a continuar, porque são muitos os desafios. E como são, né, Letícia? Então, Bem, eu não sei se o pessoal que está nos assistindo gostaria de fazer mais algum questionamento, mais alguma curiosidade, enquanto eles vão pensando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Letícia, qual é a diferença ou a relação entre a criatividade e a curiosidade? Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Curiosidade e criatividade. Eu quando eu comecei a estudar criatividade, eu tinha muito daquilo de... Eu não sou uma pessoa criativa. Na época da faculdade, a pessoa que inventava os nomes das nossas empresas, eu sou administradora, então a gente inventava muita empresa na faculdade. A pessoa que inventava o nome nunca era eu, porque eu não tinha esse raciocínio para inventar alguma coisa diferente, bonita. Eu não gostava dos nomes que eu inventava. E eu me achava uma pessoa pouco criativa, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber, mas por que isso é feito desse jeito? Como que eu consigo fazer diferente? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de procurar sobre tudo, conhecer sobre tudo. A minha formação também me permitiu isso, né? É uma formação bem generalista, eu conheço um pouco de tudo e me especializo no que eu quero. Então, a curiosidade seria o primeiro passo ali para você realmente entender que criatividade não é inventar um nome de uma empresa, não é inventar alguma coisa que nunca existiu. Se você resolver um problema de forma diferente e a curiosidade nos ajuda a resolver esses problemas, eu estou estimulando a minha criatividade, eu estou sendo uma pessoa criativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa ser realmente uma pessoa curiosa. Se você se contenta com as respostas padrão, se você se contenta com a forma que as coisas são feitas, realmente é difícil você se tornar uma pessoa criativa. A curiosidade seria o start ali, a primeira coisa. Perfeito, Letícia. Alguns comentários aqui no chat, parabenizando pela escolha do tema, pela palestra. Eu gostaria de agradecer imensamente, Letícia. Letícia foi minha colega do grupo de pesquisas lá da universidade. A gente tem uma longa trajetória aí, né, em que a gente vive se acompanhando ultimamente pelas redes sociais, né, Letícia? Verdade. O que está acontecendo, enfim, né? Mas, assim, foi uma satisfação recebê-la aqui, Letícia. Obrigado por ter aceito o convite. Realmente, pensar criatividade e inovação é um tema que chama a atenção de muitas pessoas. É realmente um tema necessário também, importante em muitos contextos, né? Então, a gente agradece imensamente aí pela sua disponibilidade. Se você quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Eu agradeço muito, Jean, pelo convite. Não hesitei em aceitar quando você me falou. Realmente acho importante essa discussão. Gosto de falar sobre isso. Espero que vocês realmente tenham conseguido assimilar um pouquinho de como que a gente pode estimular a nossa criatividade. Que vocês testem, que vocês pratiquem as 4 fases, que vocês verem que realmente surge uma diferença. Realmente a gente consegue desenvolver a nossa criatividade, tá? E coloco à disposição para quem precisar. Quem quiser tirar dúvida, me segue lá no Instagram, manda mensagem lá no direct. Só reforçando, @Letícia Criativa, com 2 As, Criativa. Então podem me seguir lá, eu estou à disposição. E agradecer mais uma vez a todos que participaram aqui dessa live hoje. Muito bem. Olha só que legal, né? Criatividade e inovação. Em nome de toda a comissão organizadora da jornada, gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco e separaram aí um tempinho do seu dia para poder assistir à palestra que a gente está promovendo. Peço para que vocês continuem conosco, continuem nos acompanhando e tenho certeza que vai ser uma outra noite muito bela, muito produtiva para todos nós.